Olá a todos, vamos aproveitar aqui e fazer um overview, uma visão geral das soluções da Venco e focar nas soluções 4G. Falando um pouquinho da nossa empresa, nós trabalhamos tanto na área de pesquisa e desenvolvimento, onde temos uma equipe de engenheiros aí atuando em várias frentes, mas sempre focado em telecom, sempre em networking. E temos o lado da integradora, onde a gente vai focar aqui um pouco mais nas soluções 4G e 5G. E na parte integradora tem vários produtos, tá? Entre eles, eu gostaria de destacar com vocês aqui o XGS-PON, onde somos pioneiros no XGS-PON no Brasil, trabalhando desde 2020. Primeiro ONU homologada na Anatel, o XGS-PON é da Venco. Temos também uma linha de appliances de rede para várias aplicações aí bem interessantes, desde o roteamento, segurança, Session Border Controller, PBX IP, várias aplicações de appliances de rede, deem uma olhadinha no nosso site. E aplicações aí que você deve conhecer, como SD-WAN para atender clientes corporativos, cibersegurança, e a parte é bem focada nos provedores, que é a parte de BNG, CGNAT e roteamento. Tá? Nós vamos focar um pouquinho mais aqui no 4G e 5G, que é o nosso objetivo. A parte de 4G e 5G, a gente pode dividir ela em basicamente três famílias, né? Três conjuntos de componentes. O primeiro é o core em si, já vamos explicar um pouquinho mais onde que está esse core, quais os componentes. Quando a gente fala em core, é toda a parte de controle da rede, mas também a parte de gerenciamento, muitas vezes a parte de billing também, presente aqui nessa parte de core. A parte do rádio, né, obviamente tem todo o elemento radiante, ali as antenas, os cabos, o GPS para fazer o sincronismo. E aí tem rádios integrados, rádios distribuídos com várias potências diferentes, isso vale tanto para o 4G quanto para o 5G. E a parte de CPE, que é o elemento que roda lá na ponta do cliente. Muitas vezes é um elemento que já existe, por exemplo, nas aplicações agrícolas, a gente vê as máquinas já com CPEs embarcados hoje. Então, basicamente, a gente insere um SIM card lá e já sai funcionando, já sai se comunicando com os rádios. Trabalhamos, né, esse é um ponto bem importante, a Venco trabalha apenas com soluções padronizadas e abertas na indústria. Então, nossas soluções são todas elas padronizadas pelo 3GPP, né? Então, os rádios só operam em frequências padronizadas dos 3GPP, então é fácil que qualquer CPE, qualquer fabricante interopere com nossos rádios. Falando um pouquinho aqui, pegando um caso de cobertura rural, mas vale para outros tipos de cenário, a gente pode dividir hoje as soluções 4G em duas famílias, né? As famílias dos rádios integrados, que é a nossa principal linha de trabalho, que ela é mais focada em soluções de baixa densidade, onde já tem toda a parte de processamento do sinal junto integrado na parte do RF, por isso esse nome integrado. E qual é a grande vantagem? Que aqui a gente pode ter uma comunicação Layer 3 sem nenhum requisito muito grande de latência, de perda de pacotes, de item. Então a gente pode ter uma comunicação POM, por exemplo, uma conexão Ethernet, até um elemento importante aqui que é o gateway. Né? E o gateway, por sua vez, vai fazer a comunicação com as soluções que estão rodando na nuvem. A gente já vai explicar um pouquinho melhor esses componentes. A solução distribuída, ela se diferencia por basicamente os rádios serem rádios mesmo, a parte de IRF. Todo o processamento de banda base está num equipamento centralizado que se comunica via uma fibra apagada, então aí já começa um requisito um pouco mais complexo, com limitações de distância, com limitações bem restritas de latência, jitter, porque aqui onde todo o sincronismo passa é nessa fibra apagada. Então aqui é uma maneira muito mais flexível para as implantações que a gente tem aqui no nosso país e no mercado que a gente está atuando, que é cobertura 4G em regiões mais afastadas. Aqui nesse slide, a gente mostra os componentes da solução como um todo, né? Então, começando aqui pelas soluções que rodam na nuvem, temos o orquestrador da solução, que faz toda a configuração, provisionamento dos usuários, né? A orquestração do ponto de vista também dos gateways, já vou falar um pouquinho dele. A parte de NMS, que é a parte de gerência em si dos elementos, né? Principalmente dos rádios, é uma gerência via TR-069. E a parte do billing, que é onde de fato a gente faz a gestão dos SICARs, os planos, né, pré-pagos, políticas dos serviços. Existem alguns portais disponibilizados para os clientes poderem fazer essa gestão também, tem uma autogestão. Tá? O core de rede ele roda aqui no Access Gateway. Né? Por que isso? Porque aqui no core de rede, no Access Gateway, ele é um elemento essencial, por exemplo, para o registro do SIM card que está rodando no CPS. Então, caso caia essa comunicação da internet aqui com a parte que está rodando na nuvem, ou no ponto central aí do provedor,
a gente ainda tem a sobrevivência dos elementos que estão rodando aqui na ponta, que tipicamente podem ser mais de um rádio, né? Aqui a gente está mostrando só um rádio, só um NodeB integrado, mas podem ser vários. E a mesma coisa os CPS que estão se comunicando. Então esse Access Gateway nada mais é que um elemento de sobrevivência local, e aqui roda o que a gente chama de EPC, no Enhanced Packet Core, onde tem elementos de autenticação do SIM card, toda a parte de roteamento, que é o SGW, o PGW e mais alguns outros componentes. O rádio em si tem mais de um modelo, né? Como eu comentei, a gente trabalha mais focado nos rádios integrados. Tem modelos para frequências banda 38 e banda 40, que são os modelos de 20 watts, 2 vezes 20 watts, e os modelos para banda 28, que é o modelo de 2 vezes 40 watts. O que significa 2 vezes? Que é um MIMO 2x2, ou seja, é como se fosse no Wi-Fi, a gente tem antenas que são duas antenas em um, né, trabalhando de uma maneira ortogonal para a gente ter ganho de performance, ganho de cobertura, e sempre com duas saídas de RF, né? Então por isso MIMO 2x2. Aqui mostrando em cima um conjunto de antenas, né, que elas podem ser, desde ser apenas uma única antena ou um array de antenas conectados com o rádio através de cabos e splitters. Né? Então, quando a gente fala de uma cobertura 360 graus, nós utilizamos três antenas de 120 graus, essas antenas painéis setorizadas, com ganhos variados. Tipicamente, os projetos mais típicos é ganho de 15, 18 dBi. E um elemento importante também é um kit GPS, que eu estou mostrando aqui apenas com antena, que é ele que vai fazer todo o sincronismo, toda a parte de frequência e clock da solução. Esse aqui é um ponto bem importante tanto no 4G quanto no 5G. E por último, mas não menos importante, os CPS. Né? Aqui tem vários modelos de CPS, CPS outdoor, CPS indoor com Wi-Fi integrado, existe os CPS que a gente já conhece como os dispositivos móveis, CPS que estão hoje integrados em máquinas agrícolas, em equipamentos, estações meteorológicas, para essa parte de telemetria. Então os CPS são os mais variados. Então basicamente no CPS a gente vai inserir o SIM card, esse SIM card, por sua vez, vai estar registrado aqui no Access Gateway, e aí a partir daí acontece a autenticação e o tráfego da solução. Aqui mostrando um pouco mais os componentes, né? Então aqueles itens que nós já vimos na topologia anterior, o rádio, o kit de antena do GPS, que tem inclusive um pequeno para-raio aqui, as antenas painel, no exemplo anterior são três antenas, o kit de cabo e splitters, aqui alguns exemplos de CPE indoor e outdoor, o indoor aqui com Wi-Fi integrado, e o Access Gateway, que é um pequeno servidorzinho aí, 4 core, 8 GB de RAM, para rodar as funções do core por um projeto aí de entrada. Tá? Falando um pouco mais dos serviços do nosso escopo, tá? A Venco consegue, através de parcerias ou ela mesmo, a gente consegue atender todos os itens do projeto, tá? Tipicamente, né, isso aqui é algo bem flexível, por isso que eu estou falando que é tipicamente, nós fazemos o projeto todo de integração, fazemos toda a configuração da solução, integrando todos os componentes, apoiamos o provedor no treinamento, que ele tenha visibilidade, que ele conheça, saiba implantar, saiba operar. E também temos a opção de colocar mais alguns itens opcionais, como a parte de cobertura de RF. Tipicamente na fase de pré-vendas a gente faz um pré-projeto, aqui a gente já está falando de um projeto em si, né? Fornecimento de SIM cards já pré-gravados, customizados ou não. Temos, através de parceiro, a questão da infraestrutura, energia, aterramento, posteamento, torre. Isso, tipicamente, a gente vê que nossos clientes já têm todo um relacionamento para essa parte de serviços de infra. E a própria instalação física, normalmente o provedor já tem um relacionamento na região dele para isso. Mas, caso necessário, a Venco também consegue apoiar. Um item muito importante é a parte regulatória também, que é um item que vai aparecer diretamente no início do projeto, para a gente poder avaliar frequências, disponibilidade, fazer alguns estudos. Né? Então, tanto o projeto de RF quanto essa parte regulatória é essencial para a gente poder pensar num projeto e dimensionar qualquer situação. Né? O que tipicamente é sempre por conta da operadora é a própria conectividade à internet e a conectividade entre os NodeBs e o Access Gateway. Né? Então eu vou mostrar para vocês mais à frente um projeto que tem um Access Gateway e conectado a 3 NodeBs. Aqui mostrando, não vou entrar muito em detalhes, mas falando um pouquinho do core. Tá? Nós trabalhamos hoje com a solução Magma, que é open source. Aqui falando um pouquinho do rádio. Como está em vídeo, vocês podem dar um pause aqui e dar uma olhadinha nas especificações. Aqui a antena setorizada. Aqui eu botei um exemplo de uma banda 38, 18 dB de ganho. Então veja que elas têm um ganho de 120 graus de cobertura. O kit de GPS, a antena. Os CPS,
os modelos indoor-outdoor. De novo, qualquer CPE 4G, desde que trabalhe na frequência, a mesma frequência do rádio, que são as bandas 28, 38 e 40, uma ou outra, né, a gente já define o rádio na hora do pedido, vai funcionar, tá? É tudo padronizado da indústria. E indo para alguma parte bem importante aqui, a parte das perguntas, né? Então, onde é que eu posso utilizar a rede LTE, né? Então, a rede LTE é uma rede hoje que ela não está só disponível como tecnologia para grandes operadoras, ela pode ser utilizada tanto para zonas rurais, mineradoras, zonas de portos, né? Tem vários cases nesse sentido. E não só para ambiente outdoor, também pode ser usado para ambiente indoor, como por exemplo um depósito, né? Uma própria zona portuária, um warehouse de alguma empresa, porque ele tem várias vantagens em relação ao Wi-Fi, né? Por trabalhar em frequências privadas, você não vai ter problema de interferência, né? E a característica de propagação, característica de cobertura é muito superior ao Wi-Fi, tá? Uh, Aqui tem algumas vantagens que nós temos também, principalmente no setor rural, é onde surgem muitos projetos, onde nós temos muita demanda, né, que é os clientes já pagam milhões de reais por equipamentos que já têm o 4G embarcado e não conseguem utilizar, consequentemente usam o equipamento muitas vezes de uma maneira errônea, né, por não ter conectividade com o fornecedor dos equipamentos, seja uma John Deere, Stara, Aco, todos esses grandes fornecedores já entregam os equipamentos com 4G lá nativo. Né? E o fazendeiro, né, o dono da fazenda lá, vai ter um ganho de produtividade caso ele tenha conectividade com a nuvem que o 4G pode propiciar. Tá? E o equipamento já está pronto, é basicamente inserir um SIM card. Tá? Um, Outra questão é o serviço de comunicação multimídia, né, o acesso banda larga à internet em regiões mais afastadas, aí, que também é bem interessante com o 4G. Precisa de licenciamento da Anatel? Sim, precisa. Não, o 4G LTE só vai trabalhar com frequências licenciadas, né? É necessário um estudo para avaliar o que está disponível, né? E também, obviamente, além da frequência em si, precisa ter autorização para prestar o serviço, né? Seja ele qual for, SCM ou serviço limitado privado. Em relação aos passos para conseguir essa licença, é interessante vocês falarem com o consultor regulatório de vocês. Nós podemos indicar aqui também parceiros da Venco, pessoas que têm muita experiência, já seguiram todo esse processo junto com outros clientes nossos. Tá? É um processo rápido, é simples, não é caro. Né? É um exemplo assim, de um cliente nosso conseguiu 35 MHz da banda 38 em alguns municípios do estado que ele atua por 5 anos a custo de R$ 280. Então, algo bem razoável. Uh, e como funciona em relação às operadoras, né? Obviamente não pode ter interferência, quem é dono do espectro não pode interferir no outro, né? Então precisa ser respeitada essa questão de uso de frequências, né? E liberações anteriores, compra, outorgas e tal, né? Nós sempre trabalhamos nessas frequências aqui, já vou explicar um pouquinho o que cada frequência é e onde ela é aplicável, né? Mas de novo a gente recomenda um consultor regulatório para apoiar em todos esses trâmites. Em termos de alcance, é muito difícil a gente falar em alcance, né? Vai depender de muitas características como frequência, topografia da região, que tipo de antena que está se usando no CPE, que tipo de antena está usando no rádio, qual a potência do rádio, tudo isso influencia, né? Por isso a gente sempre costuma trabalhar com um pré-projeto para poder fazer um estudo e vou mostrar aqui para vocês um exemplo de um pré-projeto, né? Então aqui seria um exemplo de uma cobertura 4G usando a banda 28, né, numa fazenda, né? Então a gente vê esse perímetro todo aqui, são as áreas da fazenda. Então a gente fez um pré-projeto onde nós avaliamos, eu estou aqui com esse retângulo para manter a privacidade do cliente. A gente fez o pré-projeto e avaliamos que com 3 torres e 3 rádios era possível estabelecer a cobertura em 100% da região. Né? E como referência de distância, se a gente pegar, por exemplo, esse site com essa área aqui, que ainda está com sinal, a gente está falando de 10 km de distância para essa frequência aqui, banda 28. Né? Por que tem essa sombra aqui? Né? Por que tive essa sombra aqui sem nada aqui de sinal? Porque aqui tem um rio que passa, então tem uma área que de fato é uma zona de sombra. Essa torre não vai chegar lá por motivos óbvios de cobertura do sinal. E as frequências, né? Vamos detalhar um pouquinho as frequências. A gente trabalha tipicamente com banda 28 por ser uma frequência de mais baixas, na faixa de 700 MHz. A gente trabalha ela para casos de cobertura rural, mineradoras. Ela não tem muita liberação da Anatel. A Anatel tem pouco espectro disponível, mas ela pode ser usada tanto para SCM quanto para SLP, Serviço Limitado Privado. Né? A banda 38 é a que tem mais disponibilidade da Anatel. E tem 50 MHz sendo disponibilizados,
né? Esse exemplo que eu dei aí dos 5 anos, ela é associada ao serviço de comunicação multimídia. E temos ainda a banda 40, que é na faixa ali no finalzinho da faixa de 2.300, então vai de 2.390 a 2.400, 10 MHz, focada em serviço limitado privado. Então a gente tem que, de novo, avaliar essa questão regulatória, né? Aqui são valores apenas para referência. A gente sempre recomenda o envolvimento de um consultor, então a gente pode apoiar nesse sentido. Vocês podem trabalhar com consultores de vocês para avaliar a questão de frequência, que é algo muito importante. Então, pessoal, obrigado aí pela atenção. A gente está disponível para atendê-los a qualquer momento aqui no nosso telefone, no nosso WhatsApp. Tá? Entre em contato com o nosso time comercial, nosso time de engenharia para apoiar e tirar todas as dúvidas. Também através do e-mail e visitem nossas redes sociais, nosso site. Nosso site é vehiculenetwork.com. Obrigado pela atenção. Um abraço.